Olá, está no ar o Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que aborda os temas do direito relacionados ao âmbito da medicina. No Prontuário Jurídico da semana passada, nós abordamos a questão do direito dos médicos residentes. E hoje aqui no programa a gente vai abrir um pouco o leque. Nós vamos falar sobre a questão da CLT, mas abordando a questão da medicina de uma maneira geral. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no nosso estúdio do Simers o advogado Samuel Tomasi. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao programa, é um prazer te receber. Olá, Cláudio, tudo bom? Agradeço pelo convite, em especial ao doutor Marcelo Marzilac Matias, presidente do Simers, e ao diretor da região Noroeste, doutor Ricardo Severo, e a ti pelo convite. E hoje a gente vai falar então sobre a CLT, né? A carteira de trabalho, então, é o principal registro, é isso? Sim, Cláudio. Podemos dizer que a CLT, o registro da CLT é um dos principais direitos do trabalhador, porque a partir do registro em CLT é que passa a formalizar o vínculo entre o empregado e o empregador. Tá? O que acontece? O registro da CLT, além de proporcionar a formalização desse vínculo, ele também tem formalizado os registros das atualizações, tá? Dos direitos do trabalhador. No caso, seria mais em face aos reajustes, né, do salário. Sim. Decorrentes de todo o período trabalhado, adicionais que ele percebe, ou seja, adicionais de insalubridade, adicionais noturno e dentre outros, como férias, por exemplo. Doutor, todo mundo sabe que a CLT garante uma jornada para o trabalhador de 44 horas semanais. Para o médico, também se aplica esse número de horas? Cláudio, o que acontece é o seguinte, a CLT ela prevê como regra, né, 44 horas semanais. Todavia, no caso do médico, essas horas, essa carga horária, ela pode ser flexível, tá? Tendo regra específica, principalmente no caso dos plantões. Na questão aqui dos direitos da CLT, eu vou alinhar cada um deles e o senhor vai decorrendo sobre essa questão. Do salário fixo mensal, que é um direito do médico, né? Como é que funciona essa questão? A questão do salário fixo, além dele valorizar o trabalho do médico, né? Junto à empresa, junto à instituição, ele também proporciona ao médico um controle maior, né, dos seus recebíveis e o que para ele ocasiona um melhor planejamento, né, dos seus rendimentos durante todo o mês. Adicional noturno, que é um questionamento também que se faz muito, principalmente nessa área, né? Sim. Cláudia, o que acontece? O adicional noturno, principalmente no caso do médico, tá? Ele é um adicional pago para os trabalhadores que laboram do período compreendido entre as 22 horas e as 5 horas da manhã. O que acontece, né? Obviamente, no caso dos plantões médicos, né? Insalubridade, que é um outro grande questionamento dentro desse âmbito. Sim, a insalubridade, ela compreende, ela tem relação, digamos assim, com o ambiente de trabalho. Ou seja, a insalubridade, ela é um valor extra, né, pago ao trabalhador, no caso o médico, digamos assim, num percentual que compreende 10%, 20% e 40%, tudo dependendo da gravidade. Contudo, o valor da insalubridade, esse valor extra que é pago, ele é sobre o salário mínimo, ao contrário do adicional noturno. O adicional noturno, ele é pago em 20% no mínimo sobre o valor bruto do médico, o valor que ele iria receber no mês. A insalubridade, então, pelo que eu entendi, insalubridade, ela varia conforme o ambiente que aquele médico está, de 10% a 30%. Isso. Nem todos ganham 30%. Não. 30% exemplo, não doutor, existe. Assim, por exemplo. É tudo dependendo do grau da insalubridade. É de acordo com os riscos biológicos que se encontram no ambiente. Uhum. Então, ele varia de grau leve, médio e grave. No caso, seria 10%, 20% e 40%. Ah, até 40%. Até 40%. Então. O 30% não cabe na CLT, é 10%, 20% ou 40%. Sobre a questão das férias, após um ano de trabalho, 12 meses de trabalho, esse médico já tem direito de férias garantido, é isso? Sim, esse é um momento esperado por todos os trabalhadores, não seria diferente no caso da categoria médica, né? A partir de 12 meses, que é o período concessivo, o médico passa a ter direito a esse período de férias, que vai até 30 dias. O que acontece? Esse período ele é essencial
porque ele faz com que o médico possa ter um momento de descanso, lazer e possa recarregar as energias, né? Voltando ao seu trabalho com mais foco, né, nas suas habilidades. Assim como o senhor falou das férias, após um ano, né, esses 12 meses de trabalho, o 13º também é um direito garantido pelo médico, é isso? Sim, o 13º também é um direito garantido pelo médico, tá? Ele é um valor pago ao médico no final de 12 meses, após 12 meses, né? No percentual sobre o valor bruto do que ele iria receber. O que acontece? Esse valor ele é pago em 2 parcelas, geralmente em novembro e dezembro, tá? E ele é calculado sobre o período já trabalhado, ou seja, se um médico trabalhar 6 meses, serão 6 dozeavos e assim sucessivamente, tá? Até compreender os 12 meses de trabalho no ano. Funciona da mesma maneira do que para outro trabalhador. Sim, é igualmente como para qualquer outro trabalhador. Inclusive, o 13º, ele é em face ao reconhecimento do trabalho, né? Desenvolvido durante aquele período, durante o ano, na verdade. Da mesma forma o FGTS ou para o médico ele tem algum diferencial? Não. Desde o momento que ele tem o seu registro CTPS, o médico passa a ter uma conta vinculada, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo mês, o empregador ele deposita 8% nessa conta. Essa conta ela serve como uma reserva de emergência, ou seja, pode haver uma rescisão contratual e, nesse caso, o médico poderá sacar esses valores. Esses valores servem para quê? Para que ele possa ter uma estabilidade, né? Até que possa buscar uma nova oportunidade de trabalho. Sim. E se tratando de licença maternidade, que é um direito do trabalhador também previsto pela CLT, para essa médica, funciona da mesma maneira? Tem algum diferencial? Não, também funciona da mesma forma, tá? É uma regra geral que funciona assim. Para o direito, né, a licença maternidade para a médica, ela é no período de 120 dias. Tá? E a licença paternidade para o médico é de 5 dias. O que acontece? Esse período ele pode ser prorrogado de acordo com a política da empresa, tá? Então, assim, a médica... Tanto para um quanto para outro. Tanto para um quanto para outro, tá? Existem casos que podem ser passados a 180 dias e outro até 20 para a paternidade, tá? E o que acontece? A vantagem dessa licença maternidade é que durante o período inicial, né, que a criança precisa do convívio com a mãe, a médica vai poder estar junto do seu filho sem sentir aquela ausência de recursos, né, que ela já vinha acostumada a receber mensalmente. Isso com o suporte, né, pelo fato dela estar registrada na CTPS, né, na carteira de trabalho, e vinculada ao INSS. Aí tem essa garantia. Isso. Em caso de demissão sem justa causa, doutor, o médico ele tem direito a um aviso prévio ou não? Assim, o médico tem direito, né? Quando tem o registro em CTPS, ele é regido pela CLT. Então, o que acontece? Ele tem o direito, tá, ao aviso prévio, tanto indenizado quanto trabalhado. Inclusive, tem direito ao caso da estabilidade, que chamamos da pré-aposentadoria. Porque, muitas vezes, existe a demissão arbitrária, tá? Até para acessar recursos, né? Ou a dispensão de recursos da empresa com o trabalhador. Já aconteceu casos onde o médico estava próximo a se aposentar e aí houve solicitação de reintegração devido a essa estabilidade pré-aposentadoria. Mas tem sim, tanto trabalhado como indenizado. Doutor, em relação aos benefícios do INSS e também a questão dos afastamentos, como é que ficam essas questões? O empregado, a partir do momento que ele tem o seu registro em CTPS, ele passa a ter direitos e benefícios. Dentre os direitos e benefícios, além da aposentadoria, os principais são o auxílio-doença e o auxílio-acidente. O que acontece? O auxílio-doença e o auxílio-acidente, eles proporcionam ao médico uma proteção, né, principalmente uma garantia financeira, no momento de maior vulnerabilidade. A exemplo, se o médico sofreu um acidente e precisa estar afastado do trabalho por 60 dias, o auxílio-doença vai ser proposto, né, junto ao INSS e, sendo aceito, ele receberá os recursos durante todo esse período, afastado do trabalho, sem que isso cause uma deficiência de recursos, né, e ausência de valores. Bacana. Doutor, para finalizar aqui, eu gostaria que a gente fizesse um comparativo aí com a questão do PJ, que é uma outra alternativa para esse médico, né? Sim. Quais são as vantagens e quais são os riscos desse tipo de contrato? Sim. Na contratação PJ, existem vantagens e desvantagens. O que acontece é o seguinte, as vantagens, né, da contratação PJ são a flexibilidade nos horários de trabalho,
a possibilidade de negociar valores no momento da contratação e a liberdade de atuar em vários empregadores, né? Não apenas em um, como na CLT. E muitas vezes na CLT é o que acontece. Mas eu diria que as desvantagens são ainda muito mais gravosas, porque na contratação PJ, há ausência total dos direitos trabalhistas, além de insegurança nos casos de doença, né, acidente e demissão, e principalmente insegurança sobre a proteção legal em situações de vulnerabilidade. Doutor, eu só tenho a lhe agradecer pelos esclarecimentos aqui no programa. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também gostou bastante. Muito obrigada pela participação. E semana que vem tem mais prontuário jurídico aqui para você. Até mais.